Olá, eu sou Thomas Traumann e esse é o Traumann Traduz, o podcast direto ao ponto e sem enrolação. Traumann Traduz. Hoje é dia 11 de novembro de 2019 e vamos falar do efeito Lula na política. A soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o político mais amado e mais odiado do Brasil, vira o cenário político brasileiro de cabeça para baixo. Para começar, pela primeira vez o presidente Jair Bolsonaro tem uma oposição de verdade. Até agora, vamos combinar, o presidente jogou sem adversários. Todos os possíveis concorrentes para a campanha de 2022, o ex-ministro Ciro Gomes, o governador João Dória, o governador Wilson Witzel, o apresentador Luciano Huck e o investidor João Amoedo, quase nem apareceram nesses meses. Não fizeram, no máximo, uma notinha aqui, uma porradinha ali, mas de verdade não fizeram oposição. Com Lula em campo vai ser diferente. Lula fez um discurso no sábado num tom moderado. Isso é importante lembrar. As pessoas pegaram pedaços do discurso, mas o discurso na verdade ele é moderado. Por quê? Porque ele se negou a apoiar a hipótese de um movimento pró-impeachment de Bolsonaro e reclamou quando um militante xingou o presidente. Mas é óbvio, bateu muito na política econômica do Paulo Guedes, que faz parte do jogo. Falou mal da reforma da Previdência, da reforma administrativa, chamou o Guedes de, abre aspas, demolidor de sonhos, destruidor de empregos e de empresas públicas brasileiras. Disse que o Paulo Guedes é o líder de um projeto econômico com o objetivo de empobrecer a sociedade brasileira. Enfim, aquilo que faz parte do jogo. Quem conhece política sabe que é assim mesmo. O ministro da Economia faz plano, a oposição reclama. Ao longo dos 580 dias em que Lula ficou preso, o PT ficou um partido acuado. O partido teve seu pior resultado eleitoral em 20 anos e virou uma legenda praticamente restrita ao Nordeste. Ele foi estraçalhado em lugares onde ele era muito forte, como Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Perdeu completamente o rumo em São Paulo e na região sul ele virou quase um partido nanico. Pós a eleição, o partido passou a sofrer um assédio público do Ciro Gomes. A bancada da Câmara do PT, que é uma bancada grande, ela tem 56 deputados, e a do Senado, que é uma bancada mediana, tem 6 senadores, teve um ano completamente apagado nos debates do Congresso. Se você for comparar, assim, nas grandes discussões que nós tivemos esse ano, nenhum petista se destacou. Zero. Foi como se o PT não fosse um partido, sabe, um partido meio amorfo, que foi levado pelos ventos como a maré levava. Com exceção do PSOL, aliados tradicionais do PT se recusaram a fazer do Lula livre uma bandeira. Desde os anos 80, o partido não estava tão isolado na política brasileira. Por isso que a gente tem que entender que a prioridade imediata de Lula será reconstruir alianças tradicionais com o partido de esquerda e isolar o Ciro Gomes. Vale lembrar, desde o primeiro turno, o Ciro Gomes fala cobras e lagartos do Lula e do PT. Nesse ano, foi mais fácil ouvir o Ciro falar e criticar o Lula do que ele falar mal do Bolsonaro. O Ciro tentou se formar e se colocar esse ano com uma pessoa que fosse um anti-Lula. E isso, obviamente, portanto, criando ali um traço, um núcleo dentro da centro-esquerda e da esquerda brasileira que fosse não lulista. Por isso é muito mais provável que nos próximos meses o grande esforço do Lula seja o de tentar corroer essa relação do Ciro com outros aliados e tentar isolar o Ciro para conseguir de novo ser ele o líder em conteste da esquerda. A gente já viu isso acontecer em outras ocasiões, portanto a questão de o que seria de ter uma hegemonia do discurso de oposição ao Bolsonaro. Por que tudo isso? Porque na lógica do PT, o Bolsonaro já está no segundo turno. O Bolsonaro como presidente e pelo tamanho de popularidade que ele tem hoje, em torno de 33%, ele facilmente irá para o segundo turno. Portanto, só tem espaço para mais um outro adversário dele. E esse adversário vai ser quem se colocar melhor como o anti-Bolsonaro, como o anti-bolsonarista. Isso pode ser tanto na questão dos costumes, como pode ser a questão de redes sociais, como pode ser na questão da economia. Portanto, essa é a lógica que o PT vai tomar daqui para frente. Só que para isso,
ele tem que primeiro se fortalecer. Ele ainda está muito fragilizado. Ele teve a estrutura do PT hoje ela é muito menor do que ela era há 6 anos atrás. Portanto, o PT vai passar por um processo de tentar se fortalecer nas eleições municipais, reconstruir as suas alianças para daí ser ele, PT, o grande polo de oposição ao Bolsonaro. Essa é a tática do Lula, muito simples, muito lógica, vamos ver se vai dar certo, mas essa é a questão. Daí as pessoas falam, mas o Lula não vai ser um moderado. Não, porque para conseguir isso, para conseguir esse protagonismo na esquerda, o Lula vai ter que ter um discurso muito mais à esquerda do que ele tinha quando ele era presidente. Ele vai ser um opositor muito mais duro, vai falar muito mais mal da mídia, vai falar muito mal dos bancos, vai falar muito mais mal da política econômica, ou seja, ele não vai ser aquele Lulinha paz-amor. Até 2022, esquece, esse vai ser um Lulinha bravo, vai ser uma pessoa que está ali como o grande opositor ao Bolsonaro. É essa dicotomia que tanto o Bolsonaro como o Lula esperam. E aí vale lembrar, para o Bolsonaro isso é bom, porque muitas pessoas que votaram no Bolsonaro não votaram no Bolsonaro em 2018 porque gostavam dele, votaram porque não queriam de jeito nenhum que o PT voltasse. Portanto, para o Bolsonaro, a possibilidade do Lula fortalecer o PT e o PT virar uma opção real de vitória em 2022 faz com que muitas pessoas que hoje estão arrependidas de terem votado no Bolsonaro, de estarem considerando esse governo um governo fraco, podem falar, olha, eu posso até não gostar do Bolsonaro, mas acabo votando no Bolsonaro só para evitar o PT voltar. Portanto, esse é o jogo que se arrumou agora de novo. A partir de agora a gente vai ver, então, o Lula fortalecendo o PT para ser o grande opositor do Bolsonaro e o Bolsonaro alimentando essa polarização para ver se a sociedade entende que ela vai estar somente entre essas duas opções. A diferença logicamente, nós temos um longo tempo pela frente, vários outros candidatos podem tentar fazer uma terceira via. O Brasil já teve opções reais de terceira via, especialmente na eleição de 2014, com a Marina Silva, que quase chegou no segundo turno, mas a lógica agora o desafio hoje, o que está claro que o Bolsonaro vai fazer está muito claro, o que o Lula vai fazer também está muito claro. A dúvida agora é como que os partidos, como os outros candidatos que estão aí no meio, do meio da centro-direita até a centro-esquerda, vão se organizar para conseguir formar um terceiro candidato ou um quarto candidato com chances reais de ir para o segundo turno de 2022. Essa vai ser a tônica dos próximos meses políticos. Eu sou Thomas Trauman e esse foi o Trauma Traduz de hoje. Eu retorno amanhã. Bye, bye.